Salve, salve, bikers do canal! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo que hoje nós vamos falar sobre offset de suspensão. Coração naquele momento, você foi muito apaixonado com bike. Esse é um assunto muito interessante porque quando a pessoa decide trocar a suspensão da bike, o que acontece? Ela tem algumas possibilidades, né? Ela pode pôr, sei lá, tem 51 milímetros de offset, 44 milímetros de offset, e aí fica a dúvida, e aí, que tal esse tal de offset e como que ele influencia o funcionamento da bike? Desde já vou dizendo que eu não sou especialista nesse assunto, a proposta aqui é começar um bate-papo. Então se sinta à vontade para colocar aí embaixo nos comentários suas dúvidas, suas sugestões. Se por acaso eu cometi algum equívoco aqui, por favor, deixe no comentário e a gente vai discutindo a respeito, ok? Vou deixar aqui embaixo também o link para o vídeo que foi a base de construção de conhecimento para esse vídeo aqui. Então se quiser ir na fonte, vai lá, talvez o cara conseguiu até explicar muito melhor do que eu. É importante a gente saber também que fazer customização nas bikes mais modernas, como essas que a gente pedala, não é lá, né, aquela coisa muito indicada, porque afinal de contas o engenheiro fica horas e horas e horas e horas em cima da planilha, né, dele para desenvolver a dinâmica da bicicleta. Então a gente vai lá e altera alguma coisa, a gente não tem esse conhecimento para conseguir chegar num resultado de repente satisfatório. Eu não segui essa recomendação. Você pode ver que a minha Livo está com uma Fox 38, que não é a suspensão original dela, ok? Então, por isso eu quero aqui deixar um pouco da minha experiência e como foi isso para mim. A bike, ela tem diversas medidas, diversas situações que afetam a dinâmica dela. A gente vai se focar aqui no offset e o que a mudança do offset pode gerar na dinâmica da bike. Vou pedir de coração para não me xingar, para não ficar bravo comigo, porque o vídeo ele pode ser extenso, pode ser meio chato, é meio coisa de nerd mesmo. Então, se você não gosta dessas coisas muito técnicas, coisa de nerd, talvez esse vídeo não seja para você. Então, começando a falar um pouco sobre geometria da bike. Vamos falar ali sobre a frente da bike, né? Vamos desenhar aqui, ó, nessa animação, uma linha imaginária que sai do head tube. Perceba que essa linha não está necessariamente alinhada com as canelas da suspensão. Ou seja, as canelas da suspensão elas não estão necessariamente na mesma linha do head tube. Essa linha é o steering axis. É exatamente o eixo por onde gira o guidão da bike. Agora vamos imaginar o ponto de contato do pneu com o chão. A distância entre o ponto de contato dessa linha imaginária e o ponto de contato de pneu com o chão se chama trail. O trail é o que cria o efeito de caster. O que é o efeito de caster? Vamos pegar um exemplo simples, que é o carrinho de supermercado. O movimento de girar da rodinha do carrinho de supermercado, ele acontece porque o eixo da roda não é o mesmo eixo do eixo de rotação daquele pivô. Então, o efeito caster faz com que ela gire para estabilizar o movimento. A mesma coisa acontece com a bike. Então, o efeito caster ele serve para estabilizar a bike. Mas vamos lá, por que não é tão desejado esse trail grande? Vamos fazer mais uma reflexão aqui. Vamos encontrar o trail mecânico do movimento da bike. Porque essa linha que fica no chão, esse trail que a gente acabou de medir que fica no chão, ele não é muito útil para a gente, porque ele não considera o head angle, o ângulo da suspensão. Então a gente vai desenhar uma linha que vai ser perpendicular a essa linha do eixo de rotação do head tube com o ponto de contato do pneu com o chão. Esse é o trail mecânico. O que é o offset? O offset é o quanto o eixo se distancia dessa linha de rotação da direção da bike. Então, se você pegar e traçar uma linha perpendicular entre essa linha de rotação do guidão da bike e o eixo da roda,
você tem o offset. Então aquele 44 milímetros, 51 milímetros, aquilo é o tamanho dessa distância. Da distância entre o eixo da roda e o eixo real de rotação da direção da bike. Vamos agora desenhar uma outra linha. É uma linha entre a base do head tube, onde é o ponto de contato da coroa da suspensão com o head tube da bike, até o ponto de contato de pneu com o chão. Agora, repara como que essa linha divide o pneu em duas porções. Uma porção maior na frente e uma porção menor atrás. Isso acontece porque o eixo, o offset, mais o ângulo de direção deslocam o eixo da bicicleta para frente com o objetivo de realizar a estabilização dessa bicicleta em velocidade. Esse efeito da roda para frente cria algo que nós chamamos de flop. O que é o flop? Como o eixo real da rotação é em uma localização diferente do eixo da roda, sobra um peso na frente. Quanto mais flop, mais a gente vai precisar fazer força no guidão da bike para virar ela. Isso em baixas velocidades. O que isso gera na dinâmica? Isso gera que em baixas velocidades você tem uma descompensação de peso. Por isso que quando você vai tentar parar a bike em algum lugar, encostado na sarjeta, não sei o que, o guidão cai para um lado e para o outro. Porque você tem mais peso na porção frontal da roda. O efeito flop, ele vai sumindo na medida que a gente vai aumentando a velocidade. Quando a gente distancia mais e mais o eixo da roda para frente, em teoria, a gente vai criando mais estabilidade para a bicicleta em altas velocidades e menos estabilidade para a bicicleta em baixas velocidades. Vamos fazer uma sopa de letrinhas aqui. A gente precisa de 3 medidas aí para fazer esse cálculo. Lembrando que a dinâmica da bicicleta e de qualquer veículo, uma motocicleta, por exemplo, é muito mais complexa do que isso. Mas a gente precisa de 3 medidas. O head angle, o raio da roda e o offset da suspensão. Eu vou disponibilizar aqui o link da tabela que faz o cálculo disso daí, para você simular e fazer uma experiência aí com a sua bike, caso você queira customizar ela. Lembrando que o raio da roda não é fazer uma mera conversão de aro 29, aro 27,5. Não é isso. Por quê? Porque o pneu ele pode variar de tamanho. Então, se você tem um pneu 2.6, ele é mais alto do que o pneu 2.3. Eu recomendo que você faça a medida na linha do eixo da roda, de ponta a ponta nas bordas da roda, depois divide esse número por 2 para você ter o raio da roda. Então fica aí a tabela para que você possa fazer algumas simulações e observar aí como que está o seu trail ou como está aí a dinâmica da sua bike com relação à questão do offset. Vou trazer aqui também algumas comparações. Eu coloquei na tabela as medidas da Turbo Livo e da Turbo Keenivo SL. Então são duas bikes parecidas, porém com dinâmicas completamente diferentes. Né? Uma é uma bike slacker, que é mais preparada para fazer um downhill, um hard enduro, coisa mais pesada, e a outra é uma bike de trail, é uma bike que ela está mais no meio do caminho, certo? Então você pode observar que o ângulo do head angle fica ali, entre aquela linha imaginária que a gente traçou do steering da bike e o chão. Então, quanto menor esse ângulo, mais ela é slacker, né? Então, a Keenivo ela tem 1 grau a menos do que a Livo neste ângulo. Ela é mais slacker do que a Livo. Quando você coloca o tamanho de roda padrão para pneu 2.6, que é de 760 milímetros, e o offset, no caso da Livo, 44 milímetros, no caso da Keenivo, 46 milímetros, ambas para o ano de 2022, modelos do ano de 2022. A gente tem um trail de 130 para ambas as bikes, mas a gente tem um flop maior na Keenivo. O que isso quer dizer? Essa bike ela vai ter mais estabilidade em altas velocidades. Ela foi planejada para isso. Mas ela vai ter um pouco menos estabilidade em baixas velocidades.
Então, como que é? Né? É uma coisa que a gente tem que decidir. Como que vai ser? Se você é um piloto mais agressivo, você vai partir para uma bike que tem mais estabilidade em alta velocidade. Se você é um piloto menos agressivo, que não quer dizer que não dá para você fazer todas as manobras nessa bike também, você vai partir para uma bike de trail com um flop menor. Essa bike aqui é uma Turbo Livo 2021 que vem de fábrica com offset de 51 milímetros. Eu coloquei uma suspensão nela de offset de 44 milímetros e essa suspensão tem um pouco mais de curso. A original tem 160 milímetros e essa tem 170 milímetros. Então perceba que com certeza houve uma alteração considerável de geometria nessa bike. Mas e aí, quais foram as minhas impressões? Bom, eu sou um cara meio cri-cri com as coisas. Eu sempre percebo pequenas nuances em qualquer equipamento que eu estou utilizando. Inclusive na câmera que você está aí vendo eu gravar esse vídeo aqui. Mas eu notei uma diferença considerável em baixas velocidades, principalmente em trilhas mais técnicas de baixa velocidade, single tracks, curvinhas pequenininhas, etc e tal. E eu notei pouca melhoria em alta velocidade, em termos de questão de geometria, obviamente, porque a Fox 38 é uma suspensão melhor do que a Fox 36 em termos de funcionamento. No caso dessa aqui, que é uma Fox 38 Factory, e eu saí de uma Fox 36, que era básica. Mas veja bem, pessoal, eu sou um cara cri-cri, sou um cara que está sempre ali nas nuances da coisa, gosta de olhar para isso como uma arte, entende? A grande maioria das pessoas não vão notar a menor diferença nessa alteração. Então, se você procurar o material que tem em inglês no YouTube a respeito do offset, a primeira coisa que eles vão falar, não mexa na configuração da bike. A segunda coisa é, depois de discorrer um vídeo inteiro falando sobre isso, não vai mudar nada na sua vida. Espero que você não fique bravo comigo de ter assistido esse vídeo inteiro para depois eu concluir algo assim, nessa linha, que não faz a menor diferença você mudar o offset da sua suspensão. Lembrando que faz sim diferença, é que a maioria das pessoas não percebem. Então, cuidado com a leitura do que é que eu estou falando aqui. Não vai ficar bravo comigo, certo? Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Espero que eu tenha trazido algum conhecimento ou alguma forma de debate para a gente poder continuar aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu maroto like, se inscrever no canal, acompanhar o nosso conteúdo aí, para a gente continuar gerando mais conteúdo e mais informação para vocês. Aquele abraço e nos vemos na próxima.